A presença hoje é da secretária municipal de assistência social do município de Vila Velha, Ana Cláudia Simões, com quem nós vamos conversar. Trabalho de assistência social, Ana, isso aí é profissão e vocação, né? É uma missão, como uma missão. Porque passa sempre no país que já tem tradicionalmente uma estrutura de poder público com claras deficiências em várias áreas, né? Sim. Passa uma impressão de uma permanente enxugação de gelo. Sim, e o resultado ele nunca vem antes de um longo prazo, né? É reconstrução de uma nova cultura para a eficiência efetiva de um trabalho de assistência social. Então, é muito além de dia a dia, de doação, né? De ser bondoso, de gostar... Assistencialista. Não é, exatamente. Clientelista. Exatamente. Então, inclusive para nós que somos da área, né? Quando a pessoa fala assim, você é secretária de ação social. Chega, me arrepia. É muito ruim. Não, porque você já está um pouco também prevenida com o preconceito ou a imagem deturpada que se criou disso. A ação social, né, antes de ser política pública, antes da Constituição de 88, aí tinha lá a LBV, as damas de caridade, né, a primeira dama. Filantropia. Exatamente, aquela pessoa que focava na consequência e não na causa. A consequência é a fome, vai lá e dá a sopa. A consequência é o frio, vai lá e dá o agasalho. E não trata, não transforma, não empodera. Né? Então veio a proposta como política pública na Constituição de 88 e trouxe um método. Então passou a ser um sistema único de assistência social. Né? A ação social antigamente era assistêmica, né? Um monte de ação solta, né? Paralela, pontual, aleatória. Exatamente. Então, política pública de assistência social é uma coisa muito séria. E o que você com isso, imbuída desse sentimento, você falou uma coisa que eu achei interessante. Como a gente percebe isso? Que grande e desafiadora obra é mudar a cultura. Porque fazer obra física, fazer 3/3 ponte é mole. Agora mudar uma cultura... E eu sempre que tenho oportunidade, Eustáquio, eu falo, enquanto o olhar não for para uma política pública séria de assistência social, presídio continua enchendo, hospital continua enchendo com doenças emocionais somatizadas que se transformam em doenças do corpo. Sim. Escolas continuam esvaziando, porque a política pública que cuida do emocional das pessoas, da família, é a política de assistência. Então não adianta o investimento em obras se você não cuidar de pessoas. E essas pessoas acamadas estão no hospital, vão fazer o tratamento ali, usar a devida posologia e vão voltar para onde? Para casa. Ou seja, reinicia o processo. Aquela criança está numa escola maravilhosa, com professores excelentes, estrutura, merenda escolar de primeiro mundo. Quando ela sai da escola, ela volta para casa, para uma família, né? O infrator lá cometeu um crime, foi dada a sentença, começou a cumprir sua pena, pagou lá pelos seus erros junto à sociedade, tem o alvará de soltura, ele volta para onde? Para casa. Se essa casa, se esse grupamento de pessoas, se essa sociedade ali dentro daquele mundo, aqueles membros não estiverem seriamente acompanhados e servidos de toda a política de assistência, essa pessoa vai voltar para tudo desconstruído e vai reincidir no problema. Reproduz aquele processo. Reproduz. Então a assistência ela trabalha na mudança de comportamento, mudança de cultura. Você se empoderar, você descobrir o seu eu, você como sujeito de direitos, como ator da sua vida. Ana, mas é fantástico, parabéns. Obrigada. Parabéns, olha bem, agora você tem dois monstruosos adversários aí. Um deles é a compreensão desse trabalho, né? A compreensão desse trabalho, até porque até a gente que agora está neurótico, porque o post do WhatsApp demora a baixar, começar aquela rodinha demorar, mas a gente já fica nervoso. Está todo mundo hoje com essa crise de ansiedade, ou seja, expectativa por resultados imediatos. Isso é trabalho de longo prazo, né? Esse é o primeiro. E o segundo é o seguinte: você lida com uma situação cuja matriz, na verdade, ela transcende até a capacidade do município, que é a questão da desestruturação familiar
por força dos valores da sociedade da época, né? Exatamente. Nós não temos uma família assim, não é que sem saudosismo, talvez com nostalgia, mas não com saudosismo. Nós não temos uma família como a gente conheceu tradicionalmente, como, digamos assim, a escola escolariza e a família ensina. Valores se aprende em casa, né? Conteúdos disciplinares se aprende na escola. Nós perdemos essa perspectiva da família. Ele é um trabalho realmente bem árduo, porque primeiro que tem que ter um pacto. Ninguém transforma ninguém, a transformação ela é endógena, né? Vem de dentro para Então, fora. nós temos que ser exatamente provocadores e temos a obrigação como poder público de oferecer as oportunidades. Sem bondade é obrigação. E o pacto é, você vem comigo nessa proposta? E dentro da assistência social nós temos um instrumento chamado PIA, Plano Individual de Atendimento. Na verdade é uma construção de um caminho de projeto de vida. Então a gente identifica os problemas e começa a dizer, ó, essa família tem tantos membros, esse membro tem indício aqui de violência doméstica, daqui a pouco esse marido, esse companheiro vai bater nessa mulher. Então a gente faz um encaminhamento para o CRANVIVE, que é o nosso centro de referência que na verdade cuida ali da mulher, né, vítima de violência. Nós vamos inserir esse casal numa roda de conversa, dentro ali de uma metodologia, de uma palestra, de uma interação no programa PAIF. Aquele menino está brigando muito com o pai, daqui a pouco ele está na rua usando droga. Vamos colocar esse menino nas nossas oficinas? Tem flauta, tem violão, tem capoeira, tem dança, tem música, né? Tem artesanato, tem informática, tem um monte de coisa dentro do CRAS. Vamos levar o menino? Mãe, pai, traz o seu filho para essa oficina, vamos fazer essa integração. A gente não profissionaliza na assistência, a gente constrói ou reconstrói vínculos afetivos e emocionais. Só que a família, o adolescente, o marido, a esposa, tem que topar a proposta e fazer um pacto conosco. Tem que validar isso, né? Validar, dar legitimidade ao trabalho. Então, quando a gente começa e a pessoa imediatamente não vê um retorno, já desiste. E aí a gente não faz milagre. Aí eu queria um emprego logo. Estou fazendo essa oficina, não apareceu nenhuma vaga de emprego. Vou desistir. O menino está vindo, continua mal comportado. Já fez 3 aulas aqui na oficina. Vou tirar, não está adiantando nada. Meu marido me disse que é assim mesmo, que na família dele sempre foi assim, é ele que determina, eu preciso dele, eu dependo dele economicamente, vou parar de vir que ele não está gostando não. Então, se o munícipe não comprar a ideia junto conosco, pode ser melhor serviço ofertado, a melhor equipe que não vai ter o resultado. Então, essa construção de uma nova cultura é o mais difícil de fato. A presença hoje é da secretária municipal de assistência social do município de Vila Velha, Ana Cláudia Simões. A gente volta já. Voltamos com a presença da secretária municipal de assistência social do município de Vila Velha, Ana Cláudia Simões. Ana, então você desenvolveu todo um trabalho que você formulou, que você explicou, a linha de raciocínio que norteia seu trabalho e você certamente você recebeu a compreensão do prefeito para essa proposta de mudanças de longo prazo, que não poderia gerar resultados imediatos. Sim, né? Sim. É um pré-requisito para o trabalho dar certo como gestão pública, né? É você ter a compreensão da equipe de secretários que trabalham com você, porque não existe nenhuma possibilidade de dar certo se não houver uma parceria entre secretarias. E principalmente, uma transversalidade, né? Exatamente, porque o nosso trabalho vai passar por diversas secretarias que vão validar, né, e que vão autorizar questões orçamentárias, financeiras, né, parceria com a Secretaria de Educação e de Saúde é imprescindível. Nós temos muitas parcerias com a Secretaria de Prevenção, de Segurança, de Serviços Urbanos, então é um time, é uma equipe. E o capitão é o prefeito. Se ele não deixar trabalhar ou não acreditar na proposta, não vai dar certo também, né? Então, foi uma avaliação, né, positiva que eu fiz para permanecer, porque eu fiz realmente essa análise. Vou conseguir fazer? Estou conseguindo fazer com a ajuda desse time.
E o nosso trabalho, o Eustáquio, ele é bem simples, né? Quando você sabe o que está fazendo, porque ele é todo manualizado. Existe uma lei, a Lei 8.742 de 93, que diz o que é assistência, quais são as linhas de trabalho, aí depois vem uma instrução normativa, uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, que tipifica, dá detalhe de cada trabalho que tem que ser feito, qual é o público, como, porquê, qual o resultado que tem que alcançar, como que deve funcionar um CRAS, o que ele tem que ter. Então, você tem tudo na legislação da assistência, ele é todo manualizado. O que você precisa? Conhecer, colocar em prática. E para minha sorte, ou não, né, ou por programação de fato, né, no sentido da vida, né, vamos dizer, do universo, quando eu fiz o mestrado, minha dissertação em 2011 eu fiz sobre política pública de assistência social no município de Vila Velha, com entidades, né, com foco na operação das entidades privadas sem fins lucrativos. Então eu fiz um diagnóstico do que tinha em Vila Velha de assistência e o que funcionava ou não funcionava, comparando teoria e prática. Quando eu fui convidada em 2017 para assumir pelo prefeito, eu já tinha um diagnóstico, eu passei 2 meses só atualizando. Então eu já sabia o que fazer, como fazer, já tinha um diagnóstico, atualizei e entrei para colocar aquilo em prática. Então isso facilitou também. Mas facilitou inclusive o fato de você estar trazendo uma visão diferente do que é fazer assistência social? É bem diferente do que o senso comum. Exatamente. Compreende. A sua equipe, você falou que o time está convergente, isso é muito bom, senão não tem chance, né? Por causa da transversalidade. Você demanda, você precisa, você tem que ter suporte de outras coisas. Mas para baixo, a equipe, o time também comprou a ideia? Olha, sabe o que é legal, Eustáquio? Lógico, né, que existem servidores e servidores, mas vou falar da grande maioria dos servidores que trabalham comigo, são servidores efetivos. Servidores concursados, portanto, e formados em área social, assistência social, psicologia, e que estavam muito desejosos por uma política pública verdadeira na linha de assistência social, colocar em prática a teoria. Então, quando eu cheguei, eu senti uma receptividade muito boa. Primeiro, assim, uma tristeza, como assim, será que ela vai aguentar? Apesar do idealismo e da vontade, é tão pesado e é tão puxado, será que ela vai aguentar? E assim, eles olhavam com muito desejo que eu aguentasse, mas com uma desesperança. Né? Em algum momento ela não vai dar conta, porque é puxado o negócio. E a partir do momento que foram vencendo, né, as etapas, passaram 6 meses, e as pessoas foram juntando, que bom, tá dando certo. E aí junta uma grande massa de técnicos para fazer acontecer, porque ninguém faz acontecer sozinho. Então todas as conquistas que nós temos na Secretaria hoje é fruto de escolhas e de ações de uma equipe também comprometida. Bom, você mencionou o CRAS aí. O CRAS nos outros municípios onde eu superficialmente conheço, ele é uma manifestação mais próxima da ação da assistência social junto aos públicos mais carentes, digamos assim, com muita ênfase em drogas, né? Ou drogaditos. Como é que tem sido? Essa abordagem inovadora sua da assistência social, ela contaminou positivamente os CRAS de que modo? Sim, os CRAS antes, eles eram muito frequentados única e exclusivamente para ter acesso a benefícios de transferência de renda ou benefícios eventuais. Sim, Bolsa Família. Bolsa Família, cesta básica, auxílio funeral, né? Então existiam filas e filas e filas para ter acesso a esse tipo de benefício. O que a gente fez? A gente fez um trabalho de formiguinha que ainda continua e não vai acabar tão cedo, de mudança de cultura. Ou seja, você vem fazer o cadastro único, que é bem conhecido também, CAD único, né? Só que esse cadastro, ele é uma porta de entrada para a assistência social. Aqui a gente vai fazer a anamnese, avaliação, diagnóstico amplo sobre os problemas ou indícios de problemas na sua família e vamos começar a te inserir nas atividades. Então a gente reativou o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família,
porque ele estava paralisado, porque a equipe era muito pequena e ficava concentrada em fazer cadastro único. Então, nós contratamos via licitação uma empresa para fazer cadastro único, trabalho braçal operacional. E atividade meio, né? Exatamente. Então, eu botei uma empresa para fazer isso. E aí eu liberei meus técnicos, assistentes Vai para a ponta, para o campo. para ir para o trabalho técnico, né? Colocamos uma outra empresa também por licitação para fazer os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Aí colocamos oficinas de flauta, capoeira, violão, informática, artesanato, que também a equipe técnica reduzida precisava ficar à frente desse trabalho, né? E deixamos a equipe técnica para ficar à frente do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, que é o olhar para além, né, do operacional, qual é o problema por trás da fragilidade social daquela família. É o desemprego? Então nós vamos encaminhar. Colocamos dentro do CRAS também um programa chamado Acessuas, que trabalha comportamento para geração de emprego e renda. A gente não capacita, ali a gente trabalha comportamento. Depois a gente vai encaminhar para o Cine. Mas se ele não tiver o comportamento adequado, ele vai conseguir um emprego? Ele vai passar na entrevista? Ele vai empreender? Não vai. Então a assistência trabalha isso. Então o que a gente começou a ter dentro dos CRAS? Um público frequentando para além da busca do benefício. Então eles frequentam as oficinas, o programa Acessuas, eles frequentam o PAIF, eles vão para os encaminhamentos, nós colocamos para funcionar visitas domiciliares, colocamos carro com motorista. Então, hoje, a família recebe a visita em casa para identificar essas mazelas, para fazer um laudo técnico, para ver se realmente aquela pessoa precisa daquela cesta básica que está pedindo. Colocamos carros adaptados para cadeirante, para fazer visita de idosos e pessoas com deficiência que têm mobilidade reduzida. Então, a gente estruturou. Hoje, a família e a pessoa em situação de vulnerabilidade pode ir ao CRAS e vai ter ali uma rede de serviços ofertados para a proteção social daquela família. O nosso tempo está se esgotando por aqui, mas em função da extensão de todo um trabalho que a Ana Cláudia Simões tem a compartilhar conosco, eu convido você a estar conosco na edição de amanhã desse programa, dando sequência a essa conversa. Até lá.